A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa palavra de meditação para hoje se encontra em Provérbios, capítulo 13, versículo 14, que nos diz: A instrução dos sábios é a fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. Você é uma pessoa que costuma ouvir conselhos? E se ouve conselhos, você procura conselhos nas pessoas certas? A Bíblia nos conta, em 1 Reis, capítulo 12, a história do rei Roboão, filho de Salomão. Quando Salomão morre, Roboão assume o reino. Então 10 tribos procuram Roboão pedindo que ele alivie o fardo, a carga que seu pai havia deixado de trabalhos, impostos. Ele pede 3 dias para pensar. E ele então vai se aconselhar com os anciãos do palácio. Eles dão um conselho para ele e dizem, em outras palavras: faz aquilo que o povo está te pedindo, porque assim o povo vai te servir com alegria, o povo vai ser contigo e teu reino vai ser forte. Mas não era aquilo que ele queria ouvir. E ele vai então buscar conselho com outras pessoas, vai buscar conselho com jovens que cresceram com ele e que tinham tanta inexperiência quanto ele, tinham a mesma falta de experiência que ele. E quantas vezes nós já fizemos isso? Deixamos de ouvir conselhos de pessoas mais velhas, mais experientes e buscamos conselhos com nossos amigos e colegas, por terem a mesma mentalidade que nós, por pensarem como nós, e não nos damos conta de que não temos experiência suficiente. Os amigos de Roboão dão um conselho contrário ao dos anciãos. Eles dizem: vai lá e mostre que é tu que manda. Vai lá e diz que se teu pai fazia de tal maneira, tu vai fazer pior. Ele ouve esse conselho e ele então acaba fazendo isso, seguindo esse mau conselho, e com isso 10 tribos se revoltam com ele e escolhem outro rei para si. E isso deu início à divisão do reino de Israel em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. O reino de Judá com 2 tribos, Judá e Benjamim, as 2 únicas tribos que ficaram com Roboão, e reino de Israel com as 10 tribos que se revoltaram contra Roboão. Ele reinava sobre 12 tribos, ficou com apenas 2. Seu reino então enfraqueceu, ficou arruinado. Por quê? Porque ele ouviu o conselho certo, mas não aceitou aquele conselho, e foi buscar conselho com as pessoas erradas. Isso nos ensina que nós temos que ter a humildade de ouvir conselhos. Precisamos ter a humildade de perceber que algumas pessoas já passaram por experiências que nós ainda não passamos. Será que você, jovem, tem ouvido o conselho de seus pais? Será que você, membro de uma igreja, tem ouvido os conselhos do seu pastor? E quando esses conselhos são dados, você leva em conta e põe em prática na sua vida? Nós devemos tomar cuidado com os conselhos que nós ouvimos. E quando ouvirmos, levar em conta as pessoas que estão nos dando o conselho, se elas realmente são habilitadas para aconselhar. E se assim for, entender que aquele ali é o conselho certo. Se Roboão seguisse o conselho dos anciãos, ele continuaria reinando sobre as 12 tribos e o seu reino teria sido forte. Que o erro de Roboão nos sirva de placa de advertência, para que não cometamos o mesmo erro. A Bíblia também nos diz em Provérbios 19, versículo 20, ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejais sábios nos teus dias por vir. Saiba ouvir conselhos e saiba tirar o melhor dos conselhos que são dados para você. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.